Olá! Salve, salve! Hoje é dia de Bibliocast, o podcast de marketing para quem quer vender sem se vender. E aqui é a Marcele Rebelo. E no episódio de hoje, que é conteúdo criativo e sustentável, eu trouxe o seguinte tema: linha editorial. Qual é a sua? Então é isso. Se você quer receber no seu WhatsApp ou no seu e-mail o podcast para não perder nada e melhorar aí o seu marketing de conteúdo, acessa aí embaixo na descrição do podcast, tanto no Spotify quanto no YouTube, e se cadastra. Escolha a forma como você quer receber, diretamente como um áudio no seu WhatsApp, ou link do YouTube, ou link do Spotify no seu WhatsApp, ou no seu e-mail. Então, hoje eu vou falar com você sobre linha editorial e plano de conteúdo. Você tem o seu? Já ouviu falar sobre esses termos técnicos? Não é porque é tudo super intuitivo e disponível e muitas vezes até gratuito na internet que você não vai fazer as coisas com estratégia. Às vezes tem aluna que fala assim para mim: olha, eu já coloquei lá no Instagram, mas eu não vendi. Ah, eu faço as coisas, mas não adianta, eu não vendo, né? Primeiro que assim, você não deve contar só com marketing de conteúdo para vender. Não adianta, você não vai se esconder aí atrás do computador, né, do telefone, você não vai se esconder aí atrás do seu conteúdo para vender. Isso só não é suficiente. Você precisa se relacionar, você precisa olhar o mercado. E normalmente a gente vende, não é exatamente o que a gente quer vender, não é exatamente ali o nosso talento, né? Você vai vender, tô tentando ajustar aqui o light ring, né? Tá muito estourado essa luz. Eu não tô no meu estúdio, tô aqui no quarto, mas não quero deixar de cumprir, não quero deixar de cumprir com o meu bate-papo aqui com você. Desculpa a distração, o importante mesmo é o áudio, né? Vocês entenderem. Então, assim, a gente vai falar sobre isso, eu vou criar aqui no conteúdo criativo e sustentável e também no quadro Viver do que Amo. Vou trazer conversas, né? Vou trazer episódios onde eu vou explicar um pouco sobre isso, estimular esse seu lado mais vendedora, mais vendedor. Isso é muito importante. O conteúdo, em geral, ele vai apoiar a sua estratégia de venda, né? Numa empresa, a gente tem o setor da criação, o setor do marketing, o setor do comercial, né? O setor da venda. Tem que cuidar do pós-venda, tem uma série de coisas, tá? Então, tem toda a parte de criação de conteúdo, distribuição de conteúdo. Ah, mas eu vou ter todo esse trabalho, Marcele, para você me dizer que o meu conteúdo não vai vender? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas, além da produção do conteúdo e da distribuição do conteúdo, você precisa também ter outras ações, inclusive de networking, de venda, e um olhar mais atento ao seu redor, às pessoas que você conhece, às instituições que te cercam, aos editais que existem, e ao invés de ficar em casa, atrás do computador, né, do celular, você tem que ir atrás das oportunidades, pode ser até atrás do computador, buscar editais online. E às vezes eu tenho alunas que estão no momento que elas não podem sair de casa mesmo. As oportunidades, elas precisam ser todas online. Mas é possível você criar as suas oportunidades, pegando o telefone, ligando, sabe? Não basta pegar uma mensagem que não está personalizada e sair distribuindo para todo mundo. Isso não vai te ajudar a vender, tá? Então, assim, vou falar rapidamente aqui com vocês sobre linha editorial. Pega papel e caneta, tá? O que é linha editorial? Depois eu vou falar sobre plano de conteúdo. Linha editorial é onde você imprime o seu estilo.
tá? Pode ser considerado, assim, aquela sua marca pessoal, o seu cheiro, sei lá, o seu óculos, algo que as pessoas lembrem logo de você, tá? Isso é muito, muito importante. E ali você vai fazendo uma construção de como você quer se comunicar. Além de escolher as ferramentas, né, as plataformas, as cores, o tipo de foto, melhor ainda, se você produzir as próprias fotos, contratar um fotógrafo, uma fotógrafa para fazer as suas fotos, alguém que entenda de branding e a imagem que você quer falar. Eu estou para fazer umas fotos com a incrível Shirley Almeida, uma fotógrafa que, além de retratos, ela faz toda essa parte do branding. E então a gente está numa conversa, né? Quais são as cores da sua marca, que imagem você quer passar, para escolher as cores, o estilo da roupa, o cenário, tudo isso. Então você precisa pensar em tudo isso na hora de criar o seu conteúdo, né? Isso é muito importante. E se você vai, que em Portugal tem muito essa diferença, né? Se você vai chamar a pessoa por você ou por tu, né? E tudo mais. Então, isso é muito importante, aos poucos você ir acrescentando elementos, né, que dizem muito sobre você, que dizem muito sobre a sua identidade. Eu gosto muito da Madu Magalhães, ela faz DIYs, né, que são tutoriais, e ela sempre se comunica nos vídeos dela, assim, dizendo: olá, pessoa, tudo bem do lado daí? Às vezes eu até adoto isso também. Eu gosto de usar o salve, eu gosto de terminar as minhas publicações, inclusive quando eu estou me despedindo em reuniões de negócio, eu sempre falo boas conexões, ou quando eu termino as aulas, né? Porque conexão é tudo, a conexão ela começa no mental. Então você vai criando elementos, uma linguagem própria, e isso é muito preocupante quando você, por exemplo, só quer se comunicar criando textos a partir de robôs, como o ChatGPT. O ChatGPT ele pode ser usado, né, assim como outras ferramentas de inteligência artificial, até o próprio Canva, ele no estúdio, né, é mágico, ele te ajuda a mudar as palavras, mudar o teu texto para uma linguagem muito mais próxima do tom da sua voz. Inclusive, tem um dos primeiros podcasts aqui do Conteúdo Criativo e Sustentável, tem um podcast, tem um episódio onde eu falo sobre isso. Se você não viu, confira aqui, tá? Num dos episódios recentes, no YouTube ou no Spotify. Então, você pode usar essas ferramentas, ainda mais se você cria conteúdo como agência para outras marcas e não domina tantos assuntos, tantas áreas. É uma ferramenta interessante para te ajudar também como professor, mentor, coach, a preparar aulas, verificando ali os tópicos que você pode abordar para uma determinada faixa etária ou um público, ou uma linguagem, né? Tanto que o ChatGPT ele brinca com isso, né? Tipo, fale sobre inteligência artificial como se fosse o Leandro Carnal. Ele vai pegar vários textos do Leandro, entender o estilo. Inclusive, vale muito a pena o vídeo do Leandro, onde ele fala sobre o ChatGPT, né? Que ele fala que dá até para criar uma poesia, um poema, mas que ele nota ali algumas falhas, apesar de parecer que um poema, não me lembro do estilo, né? Mas que você tem que contar, acho que as sílabas, enfim, para poder ser exatamente um poema com aquele estilo e para fazer as rimas e tudo mais. Então, assim, você pode usar tudo isso, mas o mais importante é que as pessoas identifiquem você. Quando você vai falar com elas no telefone, quando você vai, ou a sua equipe, tá? Quando a gente tem marcas como Netflix, por exemplo, que todo mundo que atende no chat fala do mesmo estilo,
Claro que dá para ter um monte de coisa ali programada pela inteligência artificial, já com respostas pré-programadas, e depois o atendente assume e vai levando ali naquele estilo. Eu trabalhei por um tempo no call center do Airbnb, foi uma experiência aqui em Portugal. Eu queria conhecer a marca, queria estar numa empresa, queria ver se eu entrava como trainer da equipe, enfim. E aí era bem interessante porque uma das características do Airbnb era deixar que os atendentes falassem do seu próprio estilo. Então, eu sou brasileira e atendi aqui em Portugal. Então, quando eu atendia brasileiros ou portugueses, independente do território, né, eu podia falar como brasileira, não havia ali aquela necessidade de eu ter que me adequar ao mercado português e falar como uma portuguesa. Isso era muito interessante, porque o que eles valorizam é a personalização, né? Então, cada atendente poderia desenvolver o seu estilo. Eles tinham, no software que a gente usava para atender, algumas mensagens que a gente podia utilizar, a saudação ou encerrar, mas eles, em todos os treinamentos, recomendavam que a gente não copiasse e colasse, mas que a gente fizesse ali algumas alterações para ficar mais personalizado. Então, as empresas que valorizam o relacionamento com o cliente e que têm maiores resultados são as empresas que investem na personalização. E na hora de escrever o seu conteúdo, que pode ser até o roteiro para o seu podcast, o roteiro para a sua live, o roteiro para a sua aula, enfim. O texto ele entra também por trás, né, das publicações que são mais em vídeo, publicações não, do conteúdo que é mais em vídeo, em áudio, e então ele precisa ter o seu estilo, né? Então, assim, eu vou falar sobre linha editorial, então eu vou pegar um texto que eu gostei de uma empresa, ou de uma marca, ou de um profissional que eu admiro, e vou ler aquilo para você, vou falar exatamente aquilo. Aí depois, quando eu fizer um outro conteúdo, eu vou pegar um outro texto de uma outra marca, de uma outra pessoa. Eu não vou passar para você a minha autenticidade. Então parece coisa de modinha, coisa de gente moderna, demais. A autenticidade. Parece que você nunca vai conseguir a autenticidade. Vai, se você não tiver medo de se expressar, entende? Então, é muito importante que você crie, né, os seus jeitos e tudo mais. Então, a linha editorial vai ser como você vai conduzir. Então, desde o cenário, ainda estou aqui no meu quarto, mas é isso, desde o cenário onde as pessoas vão tendo percepções, né, dos objetos, tenho ali uma manta de tricô, eu valorizo coisas artesanais, tem um quadro ali dizendo do what you love every day. Eu precisei colocar essa arara aqui, né, aquele chariot com os casacos, porque eu precisei remodelar aqui o espaço do meu quarto, porque meu marido sofreu um acidente. Então, tem dia que eu tiro para gravar, tem dia que eu não tiro. Hoje eu não tirei. Tem meu Buda, que me lembra de meditar. Então, as pessoas vão lendo elementos, né? Tem o meu microfone profissional para melhorar a nossa gravação, nossa comunicação. Então, as pessoas fazem leitura. Lá atrás tem uma TV, tem um difusor, tem meu chapéu de escoteiro, enfim, né? Então, todo cenário, se tem plantinhas, se tem luzinhas, se está tudo escuro, com uma luz roxa, enfim. As pessoas vão fazer uma leitura também sobre você, né? A roupa que você usa. Eu, por exemplo, tenho pulseirinhas de linha que eu ensino os meus alunos, meus coaches, né? Adolescentes e crianças. Então, eu gosto dessa coisa mais natural, né? Então, as pessoas vão fazendo leituras. Eu gosto de usar batom vermelho, é meio que a minha marca. E qual é a sua? Não só no visual, mas a maneira como você se comunica. Então, tome decisões, né? Eu já trabalhei para algumas marcas aqui em Portugal e pessoas que falam: eu trato meu cliente por tu, eu quero sempre me comunicar por tu, não quero usar você. Já tive outros que falavam: não quero tu, eu quero você. Isso muda toda a dinâmica do seu texto, né? De um simples trato informal, mais pessoal, mais formal. Isso já vai ajudando você a compor a sua linha editorial.
tá? Então, lembre de ter o seu estilo. Por mais que você leia, veja vídeos, tenha referências, crie sempre a sua síntese, crie sempre o seu roteiro e faça do seu jeito, tá bom? Então, isso é muito importante. Anote aí no caderno os seus insights sobre essas dicas da linha editorial. E o programa de conteúdo, né? É muito importante. Por exemplo, só mais uma coisinha, né, sobre a linha editorial. Se você for ter um vídeo produzido pela National Geographic, ela vai ter toda uma estrutura onde você vai perceber que aquele é um conteúdo da National Geographic. Aí, se você tem o mesmo conteúdo abordado pela History Channel, por exemplo, ele já vai ter outro esquema. Inclusive, a National Geographic, né, vocês podem seguir no Instagram, ela é uma das marcas citadas como uma marca que tem um dos brandings mais fortes, né, que tem essa coisa do branding, do posicionamento da marca muito forte. Inclusive, há vários fotógrafos diferentes da National Geographic, mas eles têm ali o próprio, enfim, o estilo National Geographic de fotografar, tá? E são fotos lindíssimas, né? Muito inspiradoras. Eu tô vendo uma série, na verdade, é um podcast, né? Esqueci o nome, acho que é Fala VJ, onde o Cazé tem entrevistado VJs que fizeram parte da história da MTV, que em 2013 encerrou, então faz 10 anos esse ano que a MTV Brasil deixou de funcionar, né? Porque parou de ter sentido lançar clipes, ela nunca foi uma TV comercial também, mas foi muito interessante crescer, né, a minha juventude ali para a minha vida adulta assistindo a MTV, adorava. E é muito legal assistir, e eu me inspirei muito nos VJs, olha que engraçado, para poder dar aula de inglês, que eu comecei a dar aula em curso. Então, o visual, como é que eu ia me vestir, como é que eu ia usar meu cabelo, como é que eu ia me posicionar com a mão, olha que engraçado, eu ficava olhando as VJs, né? E eu notava que alguns falavam mais rápido, gesticulavam, davam ênfase em algumas palavras, aquela coisa toda. E eu fazia isso. Também olhava muitos game shows, né? Aqueles quizzes, programas de auditório onde tinham competições de equipe e tudo. E foi um chefe escoteiro que começou a usar isso nas reuniões de sede e deixando a coisa um pouco mais animada, divertida, até fazendo torta na cara, eu tô falando ali de final dos anos 90. E, enfim, você pode pegar coisas de lugares diferentes que nem tenham a ver exatamente com o seu nicho, mas pessoas que você adora, que se inspire, né? Por exemplo, eu adoro o óculos bem agachado da Filipa Gomes, que é uma chefe aqui de Portugal, ela tem um programa, né? Que é Cozinha com Twist, Cadernos da Filipa, no 24 Kitchen. Tem lá na internet, no YouTube. Adoro, ela tem uma coisa meio pin-up. E eu gosto dessa coisa meio vintage. Então, batom vermelho, óculos, ele nem é preto meu, mas no vídeo fica aparecendo, ele é um azul escuro. Meu filho queria que eu colocasse um óculos grande, assim, vermelho. Ainda penso em fazer. Mas a questão é, a gente vai pegando referências de tudo que a gente gosta. Pode ser um livro infantil, pode ser um programa de rádio, pode ser um professor, pode ser um VJ. Mas o que eu estava falando sobre o Fala VJ é que é legal que o Cazé está entrevistando sempre duplas de VJs e eles contam desde como eles entraram, como é que estava a vida deles naquele momento profissional, como é que era entrar para a MTV, o que eles tiveram que fazer, se tinha teleprompter, se não tinha, e todos unanimemente falam que o legal de trabalhar na MTV é que eles podiam ser eles mesmos, né? Diferente de outras emissoras que forjam o seu jeito de falar, né? Você reconhece um jornalista, um apresentador da Globo, por exemplo, né? E lá na MTV não, cada um podia ter seu estilo, e isso era muito legal para eles. Eles podiam criar, muitos vieram dos bastidores, podiam fazer prova para serem VJs, como a Marina Persson, que começou a falar de cinema e tal. E a Soninha, nem sabia que ela tinha saído também dos bastidores. Então, é muito interessante, sabe? Uma coisa que eu admirava,
admiro até hoje, tenho pena que acabou, que me inspirou muito para eu trabalhar, para eu criar o meu tom de voz, digamos assim, como professora, querendo ser uma comunicadora, querendo entreter. Olha só, já estava investindo em infotenimento, que é a marca hoje da internet. Se você quiser falar sériozão, usar muito tecniquez, falar difícil, como se você estivesse num congresso falando para os seus pares, vai ser muito difícil você alcançar uma audiência ali mais popular, que esteja buscando soluções. As pessoas vão para a internet, gente, em geral, para buscar soluções. Então, quanto mais simples, quanto mais divertido, quanto mais genuíno, quanto mais autêntico for o seu estilo, ou seja, a sua linha editorial, vai ser melhor para gerar conexão. Anote isso aí. E o plano de conteúdo, ele já é exatamente os temas que você vai abordar. Então, por exemplo, aqui na Bíblia 10 eu falo sobre empreendedorismo. Eu posso focar em empreendedorismo feminino, empreendedorismo digital. Que mais? Eu posso também falar sobre livros, sobre empreendedorismo. Tem um dia que eu fale sobre livros. Eu posso ter um dia que eu fale sobre aplicativos, aplicações para te ajudar a gerar conteúdos digitais, né? Tem a parte de coaching, desenvolvimento pessoal, minha mentoria, né? O Zen Empreendedorismo. Então, até 5 assuntos é interessante você abordar. E de vez em quando ter aquelas publicações educativas, tipo, seja muito bem-vindo ao meu canal, ou meu perfil de Instagram, minha página do Facebook, o que seja, no LinkedIn. E por aqui, toda segunda, eu te dou dicas de uma agenda que vai rolar durante a semana, fazendo uma curadoria, né, uma pesquisa dos principais eventos, lives que você não pode perder sobre esse assunto, sei lá, nutrição. Estou dando um exemplo. Terças eu trago um tutorial de como você fazer algo simples. Vou descomplicar coisas para facilitar a tua vida, como, sei lá, cozinheira ou decoradora. Estou misturando os assuntos, tá, gente? Para cada um puxar aí para a tua área. Mas é claro que você vai pegar do mesmo assunto, né, para criar a sua linha editorial. Então, por exemplo, segunda eu gosto de trazer uma frase, trazer inspiração, trazer um reel também motivacional, que normalmente eu uso narração, não apareço nesses reels. Mas é aquela coisa de oi, a semana está começando, de gerar uma conexão com quem já me segue, e frases, essas coisas motivacionais chamam a atenção, as pessoas adoram, e replicam, compartilham e tal. Terça-feira eu gosto de falar sobre dicas de coaching, e seguindo o Bibliocalendar eu falo sobre um depoimento de cliente e o meu propósito, né? Na quarta-feira eu falo sobre os meus bastidores, eu mostro os meus bastidores, e eu tinha um quadro que era puro sucesso, onde eu trazia um caso de sucesso para inspirar outros empreendedores. Coisas que eu li, que eu vi, né? Eu assinava uma revista chamada Bem Simples, que trazia iniciativas muito interessantes. Também eu assinava Pequenas Empresas, Grandes Negócios no Brasil. E aí é isso, sabe? Você tentar dizer para o seu leitor o que vai rolar ali, né? Na quinta-feira, pelo nosso Bibliocalendar, a gente faz um TBT. Quem não sabe, eu vou deixar aqui um link explicando o que é isso, TBT, onde você põe uma foto antiguinha, fala de uma coisa que aconteceu no passado, e um segundo post, 3 horas depois, sobre um caso de sucesso seu, alguma coisa que você já tenha realizado. Às vezes eu junto o caso de sucesso no TBT e faço um post só. E aí, na sexta-feira, eu faço uma oferta já para outra semana. Pode ser chamar para uma live, pode ser um desconto de alguma coisa, um lançamento de alguma coisa, chamar para um grupo, uma comunidade que eu vou esquentar ali. Enfim, esse público, né? E falo também sobre escrita criativa e empreendedorismo. Dou uma dica ali para você cultivar o empreendedorismo. Que eu estou pensando seriamente em mudar já, botar para segunda, mexer aí nesse Bibliocalendar. O mesmo Bibliocalendar
que eu recomendo para você ter um plano editorial e assuntos variados ali. Eu sigo. Tudo que eu recomendo para você, eu também sigo, tá? Mas é um plano editorial para eu saber o que publicar. Agora, isso não vai funcionar se eu não aliar esse conteúdo ao que eu quero vender. Isso tem que estar amarrado. Senão o seu leitor, o seu seguidor fica muito acostumado em conteúdo gratuito. As pessoas acham que tudo que está na internet é de graça, né? Só que para você gravar, você tem que ter luz, internet para publicar, plataformas, microfone, o seu look, enfim. Às vezes precisa pagar uma babá para estar com o seu filho, ou uma cuidadora para estar com algum idoso que você... Né? Você tem custos, né? Custos de plataformas e tudo. E então, quem cria conteúdo normalmente quer também vender. Claro, quer chegar a uma audiência, dividir uma opinião, mas se você faz isso para divulgar o teu negócio, você precisa também, sempre que dê um conteúdo gratuito, falar do diferencial quando a pessoa for para um formato pago. E agora está crescendo muito essa coisa das assinaturas, né? Mas depois a gente fala sobre isso. Sobre as comunidades patrocinarem. Depois comentem aí se vocês acham interessante eu criar um sisteminha de assinatura, onde vocês vão colaborar comigo mensalmente, um valor simbólico, para me apoiar nessa criação de conteúdo e vão receber coisas exclusivas. E o que seriam essas coisas exclusivas que fariam sentido para vocês? Me conta aí. Então, é isso. Desenvolva a sua linha editorial aos poucos. Se você tiver dúvidas sobre isso, precisar de uma mentoria para te ajudar a criar a sua linha editorial, eu vou ter um prazer enorme em te ajudar. Eu adoro fazer isso, tá? E o seu plano de publicações, né? Isso é muito interessante, seu plano de conteúdo. Sei lá, eu já tive assim no meu blog, um dia que eu falava de agenda cultural, era sexta-feira, de temas que tinham a ver, né, com a minha audiência. No sábado, eu gostava de publicar uma série, um filme. No domingo, eu gostava de publicar um livro que eu recomendava. Um tutorial também de alguma coisa para o home office ou para a empresa da pessoa, né? Por exemplo, agora vem Natal, né? Não sei quando é que você vai estar ouvindo esse podcast, mas vem Natal. Então as pessoas vão estar pensando em Natal. Então é muito interessante você trazer esse tema, né? Se você fala de organização, tipo, como não surtar com excesso de eventos e tarefas no final do ano, estratégias para organizar a ceia, a lista de presentes, enfim, né? Reuniões de final de ano na empresa. Você pode sempre falar desse tema puxando para aquilo que você trabalha. Então, uma coisa que eu adorava fazer, tipo assim, dicas de última hora para você fazer um marketing de conteúdo, por exemplo, do Natal. Então, sei lá, você pode fazer uma playlist para tocar na sua loja, no seu restaurante, no seu bar, ou no seu estúdio, ou no seu bistrô, enfim, ateliê, ou uma playlist para mandar para os seus clientes tocarem na noite de Natal. Você manda por e-mail, sabe? Essas coisas. Coisinhas de decoração. Então, é você mostrar que você está ali também para somar e para se relacionar, sabe? Tendo sempre em conta essas datas sazonais. Por isso que no primeiro dia do mês eu sempre coloco no Bibliocalendar, que vai estar aqui embaixo listado e é gratuito, o que é aquele mês, né? Então, novembro está encerrando. Tem o Movember, que é o Novembro Azul, que é da saúde mental e masculina do homem, saúde física e mental do homem, saúde masculina. No Brasil, é o mês da consciência negra, né? Então, você pode trazer essas coisas o mês todo. Black Friday, né? Você pode trabalhar isso o mês todo. Thanksgiving, ações de graça, você pode trabalhar isso o mês todo. E já fazer o esquenta para o mês que vem, o mês seguinte, que seria Natal, início de ano, né? Então, linha editorial é o seu estilo, o seu jeitinho, que ninguém vai ter igual, e o seu programa de conteúdo
é como você organiza o seu conteúdo, não é publica o que te apetece, publica só quando você faz alguma coisa, os seus bastidores, uma reunião que você assistiu, quando você postou uma encomenda, quando você atendeu um cliente. Isso é legal, mas isso complementa. O conteúdo precisa ser relevante para a sua audiência, não para você só. Porque para você se faz no seu pessoal. Da sua empresa, ele tem que ser estratégico para atrair as pessoas com quem você quer conversar e criar um relacionamento para vender, tá bom? Me diga aí o que você achou desse episódio. No próximo, eu vou falar sobre as etapas da venda, como você pode separar estrategicamente o seu conteúdo, tá? E aproveita para comentar também as suas dúvidas sobre criação de conteúdo. Vai ser um prazer te ajudar. E aqui foi Marcele Rebelo com mais um Bibliocast para você. Lembrando que você pode receber gratuitamente no seu e-mail, não perder nada, e pode também receber diretamente no seu WhatsApp. Basta se inscrever gratuitamente no link aqui embaixo. E se você quiser uma mentoria, tá? De 1 hora online para eu te ajudar a usar o Bibliocalendar ou para eu te ajudar a clarear qual vai ser a sua linha editorial, como organizar um conteúdo bom para você treinar ali consistência, relevância, gerar valor para a sua audiência, usar esse conteúdo para mandar para uma pessoa com quem você está conversando, ela está pensando em comprar, o seu conteúdo vai te ajudar a vender. Acredita em mim, tá bom? Então é isso, conta comigo, me manda e-mail, tá aí embaixo, e eu vou adorar ser sua mentora. Boas conexões e até o próximo episódio. Lembrando que semana que vem eu volto, mas não é com conteúdo criativo e sustentável, é com Viver do que Amo, tá? Vou falar mais de coisa específica de venda. Aqui no conteúdo criativo e sustentável, que eu revezo com esse outro tema, né? Então é quinzenal, cada um, eu falo mais sobre o conteúdo em si, como estruturar. Claro que aqui eu já dei uma super dica de como estruturar ele para você fazer vendas, né? Já começa a preparar o terreno aí do orgânico, tá? Então a gente se vê, até a próxima e boas conexões.